Vela de confirmação. Vela de confirmação é uma vela que toca um nível, seja ele clássico, de rompimento, ou de gap, e fecha na mesma direção desse nível. Repito, uma vela de confirmação conhecida como CC é uma vela que toca um nível e fecha na mesma direção desse nível. Se qualquer vela tocar o nível e fechar na mesma direção que esse nível, não é CC. O CC deve fechar na mesma direção daquele nível. Temos dois tipos de CC. O primeiro é o CC direto. O que isso significa? CC direto, um CC direto. Este tipo é o CC que foi impresso logo após a criação do nível. Isso significa que não há velas ou espaço entre CC e o nível. Usamos esse tipo para entradas H1, M13, M15 e entradas diretas ou entradas de registro. Repito. Um CC direto desse tipo é o CC que foi impresso logo após a criação do nível. O que significa que não há espaço entre o CC e esse nível. Utilizamos esse primeiro tipo de CC direto para entradas H1, M13, M15 e entradas diretas para entradas de interrupção. Então vamos ver alguns exemplos de CC direto. Como você pode ver aqui, temos uma forma de nível, uma vela de alta, uma vela enorme, feche A, marcamos o nível, o fechamento da primeira vela que forma esse nível. Então, logo após a criação desse nível, essa vela toca o nível e fecha. Em baixa. Este é um CC direto. Veja outro exemplo. Você vê essa lacuna com velas da mesma cor consecutivas. Marcamos o gap no fechamento da primeira vela. E logo após a criação desse gap, logo após o fechamento da segunda vela, essa vela subiu até esse nível. Essa lacuna é isso e fecha em baixa na mesma direção que essa lacuna de baixa, o CC. Deve ser um CC direto, deve ser impresso logo após a criação do nível e fecha na mesma direção que esse nível. Como você pode ver aqui, o preço veio depois de tocar o nível e cair. Vamos ver outro exemplo. Esta vela de baixa de nível V é seguida por uma vela de alta no fechamento da primeira vela, o que significa uma vela de baixa. Então, após a criação desse nível, essas velas de alta tocam o nível e continuam subindo. Para o nível A, o CC deve ser pessimista. Para o nível V, o CC deve ser otimista. A mesma direção do nível. A direção do nível vir para cima. O que significa que o CC deve estar otimista. A direção A é de baixa. O CC deve estar otimista. Por exemplo, como neste exemplo, o preço caiu para isso. E outro exemplo. Aqui. Aqui temos um nível. Após a criação desse nível, o CC é impresso, toque no
nível e continue descendo. Então o que aconteceu? Esta vela de alta quebra o nível clássico de CC. Foi isso que nos deu um CC inovador. Isto é uma fuga. Temos um nível. Temos um símbolo de baixa. Um nível. Mais uma vela. E quando esse nível é quebrado, é chamado de breakout CCI, quando certas condições são atendidas, podemos entrar aqui. Novo teste desse nível. Como você pode ver aqui, por enquanto, apenas os níveis de mercado sabem como identificá-los nos mercados e as entradas se tornam incríveis. Como você pode ver aqui, o nível V logo após a criação deste nível. Desculpe, isso toca o nível e fecha em alta. Lembre-se de que cada nível de CC deve ser otimista. Um nível CC deve ser otimista. Outro exemplo. Aqui. É um nível que foi quebrado. Logo após o nível ser quebrado, temos rompimento. Então, quando essa vela toca o nível e fecha em alta, temos um rompimento CC. Este é um CC de destaque. Aqui temos uma vela CC de alta de nível clássico. Mais baixo e mais próximo. Foi isso que nos fez perder o CC. É isso. E o mesmo aqui em cima. CC embaixo. É isso. É. Moscas. Este é o CC direto. O direct deve ser impresso logo após a criação do nível. Logo após a criação do nível. Não há espaço entre o nível e o CC. Como você pode ver aqui, não há espaço entre o breakout e o CC. A fuga aconteceu aqui. E logo após o rompimento, essa vela toca o nível e continua subindo. Foi isso que nos deu um CC de destaque para este exemplo. Este é um nível em que temos CC quando um CC clássico é quebrado diretamente ou automaticamente temos um CC de fuga pronto. Isso já é um CC de sucesso. O que isso significa? Isso significa que já temos um nível com CC, um nível forte quebrado. Foi quebrado. Depois de uma pausa, temos um breakout CC. Mas se tivermos um rompimento sem CC antes, não podemos chamá-lo de rompimento CC até que outra vela logo após a criação desse nível feche em alta. Este é um rompimento de alta do CC, rompimento de alta do CC e tentativa de encontrar rompimentos. Alcançamos o nível CC logo
Após o rompimento, temos um CC de fuga pronto. Nós chamamos isso de breakout CC. Por quê? Chamamos isso de CC de fuga. Porque antes que ele seja quebrado, antes que o nível seja quebrado, já deu uma pausa. Desculpe, ele já tem um CC. Este é um CC de destaque. Outro exemplo. Inglês se a nível com CC temos automaticamente CC. Desculpe. Este é um CC direto. Um CC direto é o CC que foi impresso logo após a criação do nível. O que significa que não há espaço entre o CC e o nível. Apenas para os tipos de breakout. 1. CC pode ser pintado com o primeiro nível, seja nível A ou nível V. Por exemplo, este nível A do CCI. O que chamamos de CC de breakout. Este é um CC de destaque. Está pronto para jogar. Mas, quando o rompimento não tem CC, não podemos chamá-lo de rompimento CC. E o preço nos deu uma vela que tocou esse nível. Desculpe, esse é esse nível e continua subindo. Aqui podemos chamá-lo de CC de fuga. Se não houver CC antes e depois. Não podemos chamá-lo de CC de fuga. É apenas uma fuga. Mas se o primeiro nível tiver um CC e for quebrado, automaticamente teremos um CC de fuga. Se um nível que não tem um identificador CC for quebrado e, após o nível quebrado, uma vela toca o nível e continua na mesma direção daquele rompimento. Nós chamamos isso de CC de fuga. Este é o primeiro tipo de CC. Vamos ver. Segundo tipo. O segundo tipo é chamado de CC tardio. Qual é o significado da vela de confirmação tardia? Este tipo é o CC que foi impresso após algumas velas da criação do nível. Ele toca o nível e fecha na mesma direção que esse nível. Usamos esse tipo apenas para os níveis clássico e superior. Não há CC atrasado. Para lacunas. Vamos ver um exemplo de um CC tardio.
Então, como você pode ver em cada nível aqui, depois de algumas combinações, esta vela desce para o nível V e fecha na mesma direção desse nível. Este é o CC tardio, a vela que vem depois que algumas velas da criação do nível tocam o nível e fecham na mesma direção que esse nível. Outro exemplo. Aqui. Aqui temos um nível V. Então, depois de algumas velas, esta vela desceu. É isso. E fecha. É tolice. O mesmo lá. Basicamente, para você ver o exemplo que eu posso ver chegando a números. Cores. Abaixo e depois de algumas combinações, uma combinação desce para o nível que é isso e fecha na mesma direção que esse nível, pois o nível V é todo. CC, outro tipo é CC tardio, a mesma coisa para você tem um nível que foi criado e depois de algumas velas, uma vela vem para. Vamos ver e fecha na mesma direção que esse nível. Isso também é chamado de CC clássico, mas não como um CC direto. Um CC direto deve ser impresso logo após a equação do nível. Mas esse lead pode ser impresso após algumas amostras, mas deve estar mais próximo da mesma direção daquele nível. Este é o falecido CC. CC tardio nós o usamos para níveis clássicos e níveis de carga útil. Não há CC tardio para uma lacuna. O gap não tem CC tardio. É inválido somente por um período clássico. E para um rompimento. Temos um rompimento de nível. E outras algumas. Velas. Uma vela que está nivelada e fecha na mesma direção do rompimento. Isso também é chamado de fuga. CC com CC tardio. Isso é tudo o que temos sobre CC. Lembre-se de que temos dois tipos. Um CC direto deve ser pintado logo após a criação do nível. Você pode usá-lo para clássico ou lacunas ou um clássico. O segundo tipo é um CC tardio. Este CC ocorre após algumas velas da criação do nível e deve estar próximo da mesma direção desse nível. Agora passamos para o terceiro conceito chamado equilíbrio.
Então qual é o significado de equilíbrio? É muito simples. Equilíbrio é basicamente algo dentro de outra coisa. Um nível dentro de outro nível. Enquanto o preço está se movendo, podemos identificar algumas pegadas consistentes dos movimentos. O equilíbrio é uma das principais coisas que usamos para identificar essa pegada. A maneira como usamos o equilíbrio é diminuindo um período de tempo abaixo do período de tempo principal. Você quer ver o equilíbrio? Estaremos em equilíbrio a partir de H2 e abaixo. O que significa que o equilíbrio do período H2 está um período abaixo. Vai para H1. O equilíbrio ou H1 é 13. O equilíbrio de 13 é 15. Esses são os principais equilíbrios que usamos. Há outro que é de M20 para M. Eu uso às vezes quando esses não estão lá. Portanto, ao procurar por quaisquer combinações futuras para o equilíbrio, os dois níveis conhecidos que você está procurando usando o conceito de equilíbrio devem estar ambos no mesmo nível de preço exato. Por exemplo, temos um nível em H1, um nível em H1. Um significado de busca por equilíbrio ou H1 está caindo. M3 e veja o que há em M3. Exatamente neste mesmo nível. Vamos ver que o equilíbrio significa algo dentro de algo que temos H1. Um nível que marcamos. E vamos para M30 para ver o que M3 tem exatamente neste mesmo nível. Pode ser outro clássico, pode ser uma lacuna, pode ser um CC clássico, pode ser um CC de lacuna, muitos níveis diferentes. Então esse é o conceito de CC. A maneira como o usamos é diminuindo um período de tempo abaixo do período de tempo principal. Use o de H1 a H, de H2 a H1, de H1 a M13, de M13 a M15. E tem mais uma. Eu uso isso às vezes. M20 é M10. Então é isso que temos sobre os níveis de introdução aos conceitos. Temos nossos níveis principais, clássico A ou B. Temos um clássico. Temos o último. Esses são os níveis principais que usarei de agora em diante para os conceitos dos
Conceitos. Níveis. Temos um tipo de candidato de confirmação CC direto e um CC tardio. O último é o equilíbrio. Então, agora eu quero que você assista a esta primeira lição várias vezes e tenha certeza de que entendeu tudo nela. É muito importante entender isso completamente porque, a partir de agora, o que aprendermos hoje serão as coisas que usaremos o tempo todo nas próximas lições. Então, quando começarmos a aprender as entradas de configuração, não quero receber perguntas sobre coisas básicas, como marcar um nível, qual é esse nível? Qual é o significado de CC? CC tardio. Rompe CC e assim por diante. Não posso enfatizar isso o suficiente. Não tenha pressa, estude. Explore um pouco e me pergunte sobre qualquer coisa que você não tenha entendido. Bem, não podemos prosseguir até que você entenda completamente nossas bolhas e conceitos. Então, não tenha pressa. Vejo você em breve. Obrigado. Conceitos. Então, não tenha pressa. Vejo você em breve.